Boa tarde, pessoal. Em nossa aula de hoje, eu irei aqui continuar falar um pouco aí sobre a questão do atletismo, que está aí, ó, na aula do dia 31, que é para acontecer, que a gente não teve. E então eu irei continuar sobre esse conteúdo aí, para que possamos dar continuidade na nossa aula de hoje. Porque a nossa aula de hoje seria um complemento do conteúdo aí da aula do dia 31, que é sobre o atletismo. Então iremos ver um pouco aí sobre a história do atletismo em si, como foi que surgiu o atletismo, e posteriormente iremos ver algumas aí modalidades que estão dentro do atletismo. Então o atletismo ele surgiu como esporte na Grécia Antiga, em 776 a.C., ano que a primeira Olimpíada da história foi realizada na cidade de Olímpia. Então, o atletismo surgiu aí como um esporte na Grécia Antiga, nesse ano aí de 776 antes de Cristo, que foi na cidade de Olímpia. Então, chamada de estádio pelos gregos, Coroebus foi o vencedor da prova, cujo percurso tinha 200 metros. Então, nessa época aí, no atletismo, Coroebus ele foi o vencedor dessa época, dessa modalidade de esporte. No entanto, registros apontam que há cerca de 5.000 anos ele já era praticado no Egito e na China. Então aí há essa controvérsia aí, né, do surgimento do atletismo, né, que alguns dizem que surgiu no Egito e na China, há 5.000 anos, e também tem a história aí de que surgiu na Grécia Antiga, onde aconteceu a primeira Olimpíada. Então, o formato moderno do atletismo data do século XIX na Inglaterra e conta com as seguintes provas oficiais. Então, o atletismo moderno ele tem como data oficial o século XIX na Inglaterra, e temos aqui as provas oficiais do atletismo, que é corridas que podem ser rasas com barreiras ou com obstáculos. Temos também a questão da marcha atlética, os revezamentos, os saltos, arremessos e lançamentos, e também a questão da prova combinada. Então todas essas aí fazem parte do atletismo. Em cada uma dessas provas há um total de 20 modalidades diferentes. Tais modalidades se diferenciam, por exemplo, pelo tamanho dos percursos e equipamentos utilizados. Então, o atletismo é uma modalidade olímpica cuja responsabilidade está a cargo da associação, vejam só, a Associação Internacional de Federações e de Atletismo. Então, temos aí, a IFA, né, que é a Associação Internacional de Federações de Atletismo, que foi fundada em 1912 na cidade de Londres aí, e é um esporte que está entre os mais favoritos do povo inglês, ou dos ingleses, né? E no Brasil, qual é o órgão que corresponde a todas as questões relacionadas ao atletismo? É o CBET, que é a Confederação Brasileira de Atletismo. O esporte ficou conhecido no Brasil só no século XX. Em 1952, Ademar Ferreira da Silva conquistou a primeira medalha de ouro em salto triplo para o Brasil, o que aconteceu nos Jogos de Helsinki
na Finlândia. Então, temos aí o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro, que foi o Ademar Ferreira da Silva. Ele conquistou essa medalha aí nos Jogos da Finlândia, na cidade de Helsinki. Aí temos aí algumas provas aí do atletismo, né? Temos inicialmente as corridas que podem ser rasas com barreiras ou com obstáculos. Vocês podem observar aí, ó, na imagem que essa corrida aí é uma corrida com barreiras, ou seja, com obstáculos, né? Então, as corridas ela pode ser de curta distância ou tiro rápido. O seu percurso pode variar entre 100 e 3.000 metros. Então, por isso que há muitas modalidades dentro dessas provas aí, porque ela pode variar de 100 a 3.000 metros. As corridas rasas, elas mais curtas, são de 100 metros. E as mais longas, elas são de 10.000 metros. Então, temos essa diferença aí, né? As corridas com barreiras, ela pode ser de 110 metros e 400 metros, enquanto as de obstáculos são de 3.000 metros. Então, temos uma diferença de uma modalidade para outra, que é a questão da metragem, dos metros em si, né? E essas são as distâncias das provas de adultos, tanto de homens como de mulheres. Nas corridas, a partida tem início com um tiro de largada, segundo a regra. O atleta que partir antes do tiro é desclassificado, então está na regra do jogo, né? Se eles querer sair antes do tiro lá de partida, ele vai ser automaticamente eliminado do esporte, né? Da corrida. Temos também a marcha atlética, que vocês podem acompanhar aí no nossa apostila. Para quem não tem a apostila ainda, acompanha aí pelo vídeo, né? Temos o exemplo aí da marcha atlética, que é como se fosse uma caminhada já mais um pouco, mais rápida um pouco, né? A marcha atlética ela pode ser de 20.000 metros ou de 50.000 metros para o gênero masculino, mas somente de 20.000 para o gênero feminino. A regra diz que os atletas devem correr sem tirar totalmente os pés do chão. Há hábitos ao longo do percurso que verificam o cumprimento das regras e advertem os atletas, os quais podem ser eliminados após 3 advertências. Então, aquele atleta que tiver 3 advertências, ele será automaticamente eliminado pelas regras que diz aí sobre a questão da marcha atlética. Então, aqui a gente termina o nosso conteúdo aí sobre o atletismo, dessa primeira parte, que era para a gente ter visto esse conteúdo lá no dia 31, só que não tivemos aula por conta da Semana Santa. Aí então eu estou continuando hoje. E logo abaixo temos aí também uma atividade. Eu também irei gravar o vídeo explicando como se responder essa atividade, para que vocês possam ter acesso também à atividade. Aqueles que não têm em mãos aí a apostila. E eu irei postar também o vídeo aqui no grupo, para que vocês tenham acesso à nossa atividade.